Imagine acordar e descobrir que sua porta não leva mais à rua, mas a uma parede sólida e branca. Em Kamchatka, no leste da Rússia, o que chamaram de apocalipse branco não foi uma hipérbole. Foi uma realidade sufocante onde a neve atingiu 4 metros de altura, soterrando carros e bloqueando edifícios inteiros. Enquanto o mundo assistia a vídeos virais na internet, a população local enfrentava a tempestade mais intensa das últimas 3 décadas. Não era apenas frio. Era o isolamento total. O governo precisou declarar estado de emergência enquanto equipes de resgate escavavam acessos para salvar idosos presos em suas próprias residências, em um cenário que parecia o fim da civilização. A 6.000 quilômetros dali, a capital, Moscou, também sucumbia. Em dezembro de 2026, a cidade enfrentou a maior tempestade de neve desde 1953. Em apenas 24 horas, uma camada de 35 centímetros paralisou a metrópole. O trânsito colapsou. O que se viu foi um verdadeiro colapso climático, onde a neve retirada do centro precisou ser movida para ruas vizinhas, criando montanhas artificiais que bloqueavam a visão e a passagem. Não era apenas uma nevasca, era uma barreira logística que desafiava uma das cidades mais preparadas do mundo para o inverno. Mas a neve era apenas o começo. O verdadeiro terror veio com a queda brutal das temperaturas. Na República de Sakha, na Sibéria, os termômetros despencaram para 56 graus negativos. Em Oymyakon, o polo do frio, a sensação térmica beirava os 60 graus abaixo de zero. Essa região, situada sobre o permafrost, o solo permanentemente congelado, viveu dias onde a própria umidade do ar se cristalizava. É um frio que não apenas congela a água, mas torna o metal quebradiço e a respiração humana um risco imediato. O desespero e o fascínio pelo fim do mundo alimentaram algo perigoso, a desinformação. A internet foi inundada por vídeos de ondas congelando instantaneamente e neve cobrindo prédios até o 9º andar. Imagens aterrorizantes, mas falsas, geradas por inteligência artificial. O caos real já era assustador o suficiente sem precisar de ficção. Muitos desses vídeos apocalípticos eram fabricados para gerar cliques, explorando o medo real de uma população que já enfrentava um inverno histórico. A verdade é que a neve não chegou ao 9º andar, mas o pânico digital foi real. A realidade, contudo, foi humilhante o suficiente. Nos aeroportos de Moscou, o general inverno derrotou a tecnologia moderna. Dezenas de voos foram cancelados ou atrasados. Passageiros da Aeroflot relataram dormir no chão dos terminais sem assistência, enquanto suas bagagens eram encontradas encharcadas em poças de água, fruto do degelo e da desorganização. O colapso não foi apenas meteorológico, foi sistêmico. Quando a natureza atinge esses extremos, a infraestrutura humana, por mais avançada que seja, mostra sua fragilidade. E com o bloqueio das ruas, surgiu um problema medieval em plena modernidade: o lixo. Caminhões de coleta não conseguiam acessar os bairros residenciais. Em complexos habitacionais como o Ecobonino, montanhas de detritos se acumularam por semanas, atraindo ratos que cavavam túneis na neve em busca de comida. O apocalipse branco trouxe consigo a sujeira, o cheiro e o risco sanitário, provando que uma nevasca recorde afeta muito mais do que apenas o trânsito. Ela degrada a dignidade da vida urbana. Para entender a gravidade, precisamos compreender a física desse frio. No Brasil, 15 graus podem parecer frios devido à umidade. Na Rússia, o clima é seco. Um termômetro marcando 0 grau é considerado agradável, mas quando falamos de menos 50, a física muda. A sensação térmica torna-se uma questão de sobrevivência, não de conforto. O que aconteceu recentemente foi uma combinação letal de umidade trazida por ciclones e o frio estático da Sibéria, criando uma tempestade perfeita que as autoridades não viam há décadas. A história russa é marcada por invernos que definem épocas. A tempestade de 2026 quebrou recordes de precipitação de 146 anos em alguns dias específicos. Não estamos falando de um evento comum, mas de uma anomalia estatística. Enquanto o aquecimento global altera padrões, ele paradoxalmente pode intensificar nevascas, pois uma atmosfera mais quente retém mais umidade, que eventualmente precipita como neve massiva, quando encontra as frentes frias siberianas. O perigo vinha de cima. Em Kamchatka, blocos de gelo e neve acumulados nos telhados tornaram-se armadilhas mortais. 2 homens morreram atingidos por essas avalanches urbanas. As autoridades precisaram abrir inquéritos criminais sobre a falha na limpeza dos edifícios.
O apocalipse não era apenas a neve no chão, mas toneladas de gelo suspensas sobre as cabeças dos pedestres, transformando uma simples caminhada até o mercado em um jogo de roleta russa. Como se sobrevive a isso? A arquitetura russa é uma fortaleza contra o frio. Diferente dos prédios altos e finos de zonas tropicais, os blocos soviéticos são gordinhos, com paredes espessas para reter calor. O aquecimento central é uma questão de estado ligado obrigatoriamente pelo governo quando a temperatura cai abaixo de certos níveis por dias consecutivos. Sem esse sistema de água quente circulando nas veias de concreto das cidades, a população de Moscou teria congelado em suas camas durante esse evento. A sobrevivência também é pessoal. Não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. Durante a nevasca, a tecnologia de vestuário foi testada ao limite. Os russos recorrem a materiais naturais extremos, meias de lã de cachorro, cintas de lã de camelo e tecnologias modernas de segunda pele. É uma cultura onde a moda se submete à biologia. Proteger o corpo é a lei primária e sair de casa sem essas camadas durante a nevasca de 2024 era um convite à hipotermia. Este caos recente em Moscou e Kamchatka é apenas um eco de uma força muito mais antiga e terrível. Os russos chamam essa força de General Inverno. Ele protegeu a nação, mas também a puniu severamente ao longo dos séculos. O que vimos em 2024 foi um lembrete. A civilização é apenas uma camada fina de calor sobre um continente que deseja congelar. Para entender o medo real por trás dessa nevasca, precisamos olhar para o passado, quando o frio não apenas parava o trânsito, mas destruía impérios. Em 1812, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia com 610 mil homens. Ele tomou Moscou, mas a cidade estava vazia e em chamas. Quando a retirada começou, o general Inverno atacou. Temperaturas brutais dizimaram a grande armê. Dos mais de 500 mil que entraram, apenas cerca de 100 mil sobreviveram, muitos sucumbindo não às balas, mas à fome e ao congelamento. O inverno russo não é apenas uma estação. É uma arma estratégica que transformou vitórias táticas em derrotas catastróficas. A história se repetiu em 1941. Hitler, confiante numa vitória rápida, não preparou a Wehrmacht para o inverno. Seus soldados lutaram com uniformes de verão enquanto as temperaturas despencavam. Óleos lubrificantes congelavam dentro das armas e motores. Em contrapartida, as tropas siberianas soviéticas, equipadas com botas de feltro e uniformes acolchoados e movendo-se sobre esquis, transformaram a neve em vantagem, flanqueando um inimigo imobilizado pelo gelo. Antes de Napoleão e Hitler, houve Carlos Docias e da Suécia. No inverno de 1708-1709, o mais brutal do século XVIII, o frio foi tão intenso que até o porto de Veneza congelou. O exército sueco foi reduzido de 35 mil para 19 mil homens apenas pelo clima, antes mesmo da batalha decisiva de Poltava. A tática russa de terra arrasada, queimando suprimentos e deixando o inimigo à mercê do frio, provou ser uma das defesas mais cruéis e eficazes da história militar. O frio cobra um preço físico terrível. Nas guerras de inverno, uma das maiores ameaças era o pé de trincheira. A exposição prolongada à umidade e frio, mesmo acima de 0 grau, causa a morte do tecido. Pés necrosados, gangrena e amputações eram comuns. Manter os pés secos tornou-se tão vital quanto ter munição. Os manuais militares alemães e soviéticos tiveram que ser reescritos com sangue, ensinando que a higiene e a troca de meias eram a linha tênue entre um soldado ativo e uma baixa médica. O ambiente ártico altera até a mecânica da guerra. Minas terrestres tornam-se não confiáveis. A neve profunda pode amortecer o detonador ou formar uma ponte de gelo, impedindo a explosão sob o peso de um veículo. O som viaja mais longe no ar frio e seco, eliminando o elemento surpresa. E para criar trincheiras, o solo congelado é tão duro quanto granito, exigindo explosivos apenas para cavar um buraco para dormir. Ninguém dominou a arte da guerra no gelo como os finlandeses em 1939. Usando táticas de guerrilha sobre esquis e camuflagem branca, eles aterrorizaram as divisões soviéticas presas nas estradas. Eles atacavam as cozinhas de campanha, privando o inimigo de comida quente. E usavam o medo de atiradores invisíveis na neve. Foi uma lição brutal de guerra assimétrica, onde o clima era o principal aliado do defensor. Mas o frio mais mortal na Rússia não veio de uma guerra, mas de um vulcão no Peru. Em 1600,
A erupção do Huayna Pootina lançou tantas cinzas na atmosfera que causou um inverno vulcânico global. Na Rússia, isso resultou na Grande Fome de 1601-603. Nevou no verão, as colheitas fracassaram por 3 anos seguidos. O resultado foi apocalíptico. Estima-se que 1/3 da população russa, cerca de 2 milhões de pessoas, pereceu. Em Moscou, 127 mil corpos foram enterrados em valas comuns. O frio e a fome levaram ao colapso social, canibalismo e instabilidade política, contribuindo para o período histórico conhecido como Tempo das Perturbações. Foi um momento em que o clima reescreveu o destino de uma nação inteira. A ciência moderna descobriu que essas mudanças climáticas abruptas não são apenas eventos vulcânicos raros, elas fazem parte do sistema da Terra. Estudando o gelo da Groenlândia, cientistas identificaram os eventos Dansgaard-Oeschger, são aquecimentos súbitos de até 10 a 15 graus em poucas décadas, seguidos de resfriamentos graduais e depois abruptos. Esses ciclos mostram que o clima do Atlântico Norte e da Rússia pode mudar de estado com uma violência assustadora. O motor dessas mudanças é a circulação oceânica, a AMOC. Quando ela está forte, leva calor para o norte, mantendo a Europa e a Rússia habitáveis. Mas quando o gelo marinho bloqueia a troca de calor ou água doce inunda o Atlântico, essa corrente pode parar ou enfraquecer drasticamente. Durante os períodos glaciais, o Mar Nórdico ficava coberto de gelo, isolando o oceano da atmosfera, acumulando calor nas profundezas até que uma instabilidade liberasse tudo de uma vez. O gelo marinho é o interruptor desse sistema. Ele age como um isolante. Em nossos modelos climáticos, pequenas perturbações na cobertura de gelo, causadas por ruídos atmosféricos ou correntes oceânicas, podem desencadear transições climáticas massivas. É um sistema excitável. Uma vez que o equilíbrio é quebrado, o clima pode saltar de um estado estadial frio para um interestadial quente e voltar, em um ciclo que define a habitabilidade dessas regiões. Nenhum mistério ilustra melhor o terror do frio russo do que o incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 esquiadores experientes morreram nos Urais sob circunstâncias misteriosas. Sua barraca foi encontrada rasgada de dentro para fora. Eles fugiram para a neve a menos 30 graus, alguns descalços, outros seminus. O que faria alpinistas experientes escolherem a morte certa pelo frio, em vez de ficar na barraca? As teorias variaram de testes militares a ataques de Yeti, mas a ciência moderna aponta para uma força desconhecida da natureza. Uma teoria recente sugere uma pequena avalanche de placa retardada que atingiu a barraca enquanto dormiam. Feridos e no escuro, temendo ser soterrados, cortaram a saída e correram para a floresta. Lá, sucumbiram à hipotermia e ao desnudamento paradoxal, onde o cérebro congelando faz a vítima sentir um calor extremo e tirar as roupas. Outra teoria científica perturbadora envolve o som. O vento passando pelo topo da Montanha dos Mortos pode ter criado um vórtice de von Karman, gerando infrassons inaudíveis que causam pânico irracional, terror e desconforto físico em humanos. Imagine o vento transformando a geografia em uma arma psicológica, forçando o grupo a fugir para a morte branca. Seja avalanche ou infrassom, Dyatlov nos ensina que na Rússia, a geografia não é apenas cenário, é um antagonista. Mas o gelo também pode ser uma ponte. Na engenharia militar russa, rios congelados tornam-se estradas. Mas há uma ciência mortal nisso. A espessura do gelo determina o que pode passar. 20 cm para veículos leves, 50 cm para cargas de 40 toneladas. No cerco de Leningrado, a Estrada da Vida sobre o Lago Ladoga salvou a cidade, mas motoristas dirigiam com as portas abertas para pular se o gelo quebrasse. No mar, o frio é um inimigo corrosivo. A formação de gelo nas superestruturas dos navios aumenta o peso, altera o centro de gravidade e pode fazer uma embarcação virar. Antenas congelam, radares falham e armas travam. As marinhas que operam no Ártico lutam uma batalha constante apenas para manter seus navios flutuando e operacionais, muito antes de encontrarem qualquer inimigo humano.
O solo russo, o permafrost, cobre 65% do território. É terra congelada há milhares de anos, mas agora ele está instável. Em Yakutsk, prédios estão rachando porque o solo está derretendo. O mesmo frio que preservou mamutes e sustentou cidades industriais está recuando, criando um terreno pantanoso e instável, a famosa Rasputitsa, a estação da lama, que historicamente parou exércitos e agora ameaça a infraestrutura civil. A vida nessas condições exige adaptação extrema. Em aldeias isoladas, o aquecimento a lenha ainda é vital, muitas vezes mais barato e confiável que o gás em áreas remotas. A cultura do banho russo, a banha, não é apenas higiene. É um ritual de calor profundo para suportar o frio extremo que penetra os ossos. É uma limpeza térmica necessária para a sobrevivência mental e física. A escuridão é a companheira do frio. No alto inverno, o sol mal aparece, a falta de vitamina D e o isolamento afetam a psicologia. Manuais alemães da Segunda Guerra já alertavam sobre a necessidade de manter o moral das tropas com jornais, luz e exercícios para combater a depressão do inverno ártico. Hoje, isso se traduz em cidades excessivamente iluminadas para compensar a noite eterna. Como prever o imprevisível? A ciência moderna usa gêmeos digitais, réplicas virtuais de cidades inteiras. No Japão e agora começando a ser debatido globalmente, esses modelos simulam desastres como enchentes e nevascas em tempo real. Eles permitem testar a evacuação de uma cidade antes que o primeiro floco de neve caia. É a tentativa humana de ter um passo à frente do caos climático que vimos em Kamchatka. Mas a previsão tem limites. Modelos climáticos complexos tentam entender como o gelo marinho e a atmosfera interagem em múltiplas escalas de tempo. O desafio é que o sistema é monostável excitável. Ele permanece estável por muito tempo, até que um ruído, uma perturbação específica, o faz disparar para um novo estado extremo. Foi isso que aconteceu em 2026. Uma combinação de fatores que excitou o sistema climático para um evento recorde. Há um ditado na Rússia: a Sibéria não é onde não se sente frio, é onde se veste bem. A resiliência não é genética, é tecnológica e cultural. Desde o chá quente constante até as janelas duplas, cada aspecto da vida é desenhado para reter calor. A recente nevasca testou essa resiliência, mostrando que mesmo a cultura mais adaptada ao frio tem seu ponto de ruptura. A mobilidade no inverno exige máquinas específicas. Veículos com rodas falham, é preciso lagartas. Veículos como o Sisunasu ou o BVS-10 são projetados para flutuar sobre a neve profunda. A doutrina militar soviética sempre enfatizou o uso de trenós e esquis, enquanto exércitos ocidentais muitas vezes confiavam demais em rodas, pagando o preço quando a neve chegava a 50 centímetros e paralisava tudo, exceto os tanques. O corpo humano é frágil. A hipotermia começa com tremores e confusão. Abaixo de 32 graus corporais, você para de tremer e a consciência se vai. No frio extremo da Rússia, sem proteção, isso acontece em minutos. O general Inverno não negocia. A recuperação de uma cidade após uma nevasca dessas não é apenas limpar ruas, é garantir que milhões de organismos biológicos frágeis não percam esse calor vital. A neve também tem um lado paradoxal. Ela protege. Uma camada espessa de neve age como um cobertor para o solo, impedindo que o gelo profundo destrua as sementes de inverno. A falta de neve combinada com frio extremo é pior para a agricultura do que a nevasca. O apocalipse branco de Kamchatka, apesar de destrutivo para a cidade, é parte do ciclo hidrológico que alimentará os rios na primavera. Mas o fim do inverno traz o perigo do degelo. Toda essa neve acumulada, 4 metros em Kamchatka, 35 centímetros em Moscou, vai derreter. Inundações repentinas são o ato final da nevasca. A infraestrutura de drenagem precisa lidar com meses de precipitação liquefeita em dias. É o momento em que a terra sólida vira lama e a água invade o que o frio poupou. A Rússia pulou etapas históricas. De uma estrutura feudal e agrária saltou para a industrialização e a era espacial. Mas o clima sempre foi a constante que nivelou o progresso. Seja no século XVII ou no XXI, quando a temperatura cai para -50, a tecnologia muda, mas o desafio de sobrevivência permanece primitivo e brutal. O que causou o evento de 2026 foi a chegada de múltiplos ciclones, como o Francis, carregados de umidade, colidindo com o ar ártico.
Essa dinâmica atmosférica está se tornando mais volátil. A previsibilidade dos invernos antigos está dando lugar a eventos explosivos de precipitação, desafiando a memória histórica de quem vive lá. Com o frio extremo vem a inversão térmica. A fumaça das usinas de aquecimento e dos carros fica presa perto do solo. Em cidades como Yakutsk e Moscou, o ar torna-se visível, uma névoa tóxica de gelo e poluição. O ato de respirar torna-se um risco duplo, pelo congelamento dos pulmões e pela qualidade do ar. O inverno russo é uma entidade multifacetada. É a barreira que deteve exércitos, o manto que causou fomes vulcânicas e a força que moldou a arquitetura e a psique de uma nação. Mas como a Rússia moderna, conectada e tecnológica, lida com o fato de que a natureza ainda manda? A resposta está na comunidade. Vídeos mostram estranhos se unindo para empurrar ônibus e carros atolados. Em situações de apocalipse, a coesão social é a última linha de defesa. O governo pode enviar tratores, mas é o vizinho que ajuda a cavar o túnel para fora de casa em Kamchatka. Moscou sobreviveu a 1941, sobreviveu a 1953 e está sobrevivendo a 2026. Mas o custo está aumentando. A infraestrutura envelhecida da era soviética está sendo testada por novos extremos climáticos. A ciência nos diz que estamos entrando em território desconhecido. O derretimento do gelo marinho no Ártico pode, ironicamente, perturbar o jato polar e enviar mais frio para o sul, para a Rússia e Europa. O aquecimento global não significa o fim do inverno, mas o nascimento de invernos mais caóticos e violentos. E não são apenas os humanos. A fauna urbana e selvagem sofre. Cães de rua em Moscou, pássaros todos lutam. A ecologia do inverno é implacável. Sem o calor antropogênico das cidades, a vida seria insustentável para muitas espécies que se adaptaram ao ambiente urbano. O metrô de Moscou, famoso por sua profundidade e beleza, torna-se um refúgio. Construído também como abrigo nuclear, ele é imune à nevasca lá fora. É um mundo subterrâneo onde a temperatura é constante enquanto a superfície enfrenta o caos. Uma metáfora da tentativa humana de controlar o ambiente. Compreendemos a história, a ciência e a guerra. Mas agora, voltamos para o presente. O que resta quando a tempestade passa e as câmeras de TV vão embora? Resta a limpeza, o conserto e a preparação para a próxima. Em Moscou, a neve não desaparece. Ela é movida. Existem usinas de derretimento de neve, onde montanhas brancas são transformadas em água e filtradas antes de ir para o esgoto. É uma operação industrial. Mas em 2024, o volume foi tão grande que superou a capacidade dessas usinas, forçando o acúmulo nas ruas. O desafio futuro é logístico. Onde colocar tanta neve em uma cidade densamente povoada? O futuro da gestão de desastres passa pelos gêmeos digitais. Imagine ter uma cópia virtual de Moscou ou Kamchatka. Antes da nevasca, computadores simulam onde o lixo vai acumular, quais telhados vão colapsar e onde o degelo vai inundar. Essa tecnologia, já usada em cidades inteligentes como Tóquio, pode ser a chave para evitar que o próximo recorde climático se torne uma tragédia humana. Vivemos um paradoxo. O permafrost está derretendo, ameaçando a fundação das cidades siberianas, enquanto nevascas recordes paralisam a superfície. O general inverno está ficando imprevisível. O Serviço Meteorológico Russo já alerta que, embora temperaturas de 50 degrees tenham se tornado menos comuns devido à mudança climática, a volatilidade dos eventos extremos está aumentando. Precisamos também nos adaptar à era da informação. Durante o caos, saber distinguir um vídeo falso de IA de um alerta real de emergência é vital. A desinformação gera pânico desnecessário e atrapalha a resposta real. No futuro, a alfabetização climática incluirá saber filtrar a verdade digital no meio da tempestade física. A tecnologia autônoma enfrenta seu maior teste aqui. Drones são usados para inspecionar acúmulo de gelo em telhados perigosos, evitando que humanos subam lá. Mas em terra, robôs de entrega e carros autônomos ainda perdem para a neve profunda. O fator humano continua insubstituível. Apesar de tudo, a beleza e resiliência. Quando o céu limpa, Moscou e Kamchatka tornam-se paisagens de contos de fadas. A população endurecida pela história volta às ruas. O medo do apocalipse dá lugar à rotina. Essa capacidade de normalizar o extremo é o que permitiu aos russos habitarem essas terras por séculos.
O fim do mundo durou apenas alguns dias. A neve foi removida, os voos decolaram, o lixo foi recolhido, eventualmente, a cidade venceu por enquanto, mas a cicatriz na infraestrutura e na memória permanece. Cada nevasca recorde redefine o que consideramos normal. O que acontece na Rússia não fica na Rússia. As massas de ar siberianas afetam o clima global. O derretimento do permafrost libera metano. A dinâmica do gelo no Ártico muda as correntes oceânicas. Observar como a Rússia lida com seu apocalipse branco é observar o fronte de batalha das mudanças climáticas globais. A nevasca de 2024 e o caos em Kamchatka em 2026 nos ensinaram uma lição de humildade. Construímos arranha-céus, voamos em jatos e criamos mundos virtuais. Mas quando a temperatura cai e a neve não para, voltamos ao básico: abrigo, calor e comunidade. O general inverno ainda comanda essas terras. Ele pode dormir por anos, enganando-nos com invernos suaves, mas quando acorda lembra a todos quem é o verdadeiro dono do norte. Para os moradores de Moscou e Kamchatka, não foi o fim do mundo. Foi apenas mais um capítulo brutal em uma longa história de sobrevivência no gelo. E enquanto houver inverno, haverá histórias de resistência. O frio preserva, mas o frio também destrói. Até a próxima tempestade.